É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somocast. Hoje aqui, pré-ProWine, temos uma pessoa com mais de 20 anos de atuação na indústria de feiras aqui no Brasil, CEO da M Brasil, a empresa responsável aí pela ProWine. Acho que você também é diretora da ProWine ali, né? Como cargo oficial, certo? Ocupo essa função. Essa função. Malu Sevieri. Malu, Obrigada pelo obrigado. convite, Renato. Tô adorando, né? Eu adoro vir em podcast quando a gente toma vinho. Ah, não tem nada melhor, né? Também. Eu que faço aqui, me divirto. Com saúde. Antes da gente iniciar, só aproveitar para agradecer nossos apoiadores. A Trig Uva, que é uma curadoria de vinhos nacionais, que mandou esse Merlot da Beber pra gente. Muito legal. É um mesmo vinhozinho, cara, tranquilinho, um Merlot muito leve, bem gostosinho, frutadão. Então, acessa lá, triguva.com, ou o QR Code está na tela, Somocast 10% de desconto. Para quem está na TV, o QR Code está na tela, link na descrição para quem está no PC. E em Cânia vai provar essa charcutaria incrível aqui, fala com o Gão lá, QR Code está na tela também, acessa lá, enche o saco dele para ir um descontinho, manda o direct lá que ele vai te atender de maneira muito especial. E tá bonita, viu? Tá bonito, isso aqui é alguma coisa com lardo, que eu adoro. E essa aqui é uma copa também maturada, cara. Tá, E o tá. cara é bom no tempero, viu? Vou falar pra você. Malu, antes da gente entrar nesse universo feira, evento e tal, eu queria entender qual a tua relação com o vinho, né, cara? Qual que é a tua primeira memória, assim, um porre na adolescência com vinho ruim? Conta pra gente aí. Assim, eu gosto muito, muito de vinho. E na minha casa sempre teve vinho. Eu sou filha, meu pai é paulista, minha mãe é baiana. Minha mãe é mais, assim, relaxada no ponto de... A gente, quando era adolescente, podia beber em casa, sabe? Não era aquela coisa, tem que beber escondido, tem que beber fora. Obviamente, ela dava limite, mas ela falava, experimenta, experimenta. Lá em casa sempre teve isso. E é engraçado. Hoje eu tenho um filho, quando eu falo pro meu filho, experimenta, minha mãe me dá uma bronca. Criança não pode A avó é outra coisa, né? A avó é... E aí, sempre em casa, a gente pôde experimentar. De tudo. Meu pai abria uma cerveja, ele falava, dá uma bicadinha, essa era a frase do meu pai. O vinho. Então, na minha casa sempre teve vinho. Eu vejo uma diferença hoje, né? Hoje, a variedade de vinhos que na minha casa tem, na casa dos meus pais, não era aquela variedade. Eu lembro que quando eu era pequena, na casa do meu pai tinha vinho italiano. Ponto. Não tinha outro vinho. Valpolicella ali. Tudo era italiano. E aí eu lembro muito de uma viagem que os meus pais fizeram para a França e voltaram com Beaujolais Nouveau, porque eles foram na época. E aí foi a primeira vez que eu vi um outro vinho. E meu pai voltava contando a história. Porque tem a festa do Beaujolais Nouveau na França. Então, isso ia, desde pequena, incorporando na minha vida. Eu gosto muito de vinho. E a ProWine, ela veio na verdade, de uma oportunidade mesmo. A gente trabalha para o grupo Messe Düsseldorf, que é o grupo que tem a ProWine na Alemanha, né? Há mais de 30 anos, é a maior feira do mundo. E aí a gente começou a levar as vinícolas daqui para lá. E aí, em algum momento, existia uma feira no Brasil. Essa feira acabou, eu falei, pô, tem uma oportunidade aí. Mas foi no momento do mercado, 2018, que as pessoas acreditavam que não precisavam de uma feira de vinho. Falei, não, mas tem uma oportunidade. Mas a minha relação do vinho vem da infância mesmo, da casa, da família, cultural. Não existe uma refeição na casa dos meus pais que não tenha vinho. Que beleza, hein? É maravilhoso. E a minha mãe é muito, né, baiana animada, assim, então você chega, já tem um drink, depois do drink tem um vinho, e aí depois tem vinho de sobremesa. A gente tem todos os processos, assim, que né, em casa tem. Minha mãe tem sempre um drink para aperitivo, ou ela serve um espumante, depois você evolui para um vinho na hora do jantar, depois tem um vinho de sobremesa. Minha mãe, que nem eu, é a louca do portinho no final da noite. Tá legal, porque é de família. Gosta de receber pessoas, né? Total. De fazer aquela Total. bagunça na mesa. Não, e ter opção e variedade, que eu acho que isso abre também a nossa cabeça, né? Total, Lá tem muita variedade. Minha mãe, meus pais são muito abertos a essa variedade. Eu brinco, eles aproveitam muito a ProWine. Não, imagino, pô. Mas eu sei que você é basicamente nascida dentro de uma feira, né, cara? Tua família já vem desse universo. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa trajetória tua aí, até chegar nesse momento, até chegar na ProWine ali, vai. Eu sou completamente nascida no pavilhão. Meus pais tinham uma empresa que organiza feiras de outros setores, não do setor de vinho. E aí, quando minha mãe estava grávida, no pavilhão, teve que ir para o hospital para me ter, meu pai estava realizando uma feira. Então eu brinco, né? Ali no pavilhão eu já dei as caras, literalmente, cheguei. Então eu comecei a trabalhar com os meus pais muito nova, com 16 anos eu já trabalhava.
Antes dos 16 eu não trabalhava, eu ia brincar no pavilhão, porque montagem, você que já trabalhou com evento sabe disso. Montagem é sexta, é sábado, é domingo, é de manhã, é de tarde, é de noite. Madrugada. Não tem hora, né? Então meus pais me carregavam pro pavilhão desde pequena e era muito divertido, porque na montagem eu brincava com tudo que em casa eu não ia brincar. Tinha martelo, tinha isso. Gente, é uma outra época, né? Você não tinha questão de. Ninguém usava equipamento de segurança, EPI. Não, imagina. Criança corria solta no pavilhão. E ao mesmo tempo, durante a feira, quando eu era princesinha, filha do seu Sevieri. Então, cada estande que eu ia, eu ganhava um brinde. Eu saía da feira cheia de coisa. Aquilo ia encantando, porque os dias da feira são dias mágicos, né? Eu falo pra todo mundo, você já organizou uma festa de casamento? Aí a pessoa fala, já. É um estresse, mas quando tem a festa e ela é realizada, você tem uma catástase ali. Você fica num. Você sai do seu corpo e você vê aquilo. Imagina realizar aquilo todo ano. E antigamente era bem legal essa questão de brinde, né? Hoje em dia tem muito menos, né? Antigamente, pô, cada stand que tinha uns brindes animais, assim, bem legais. Eu saía carregada da feira. Aí, meu pai, por exemplo, tinha uma feira de segurança do trabalho. Eu saía com tudo. Eu tinha capacete, eu tinha óculos, eu tinha luva. Nunca que eu ia usar aquilo, mas só de ganhar era muito legal. Então, eu já nasci no pavilhão, trabalhei com os meus pais durante 12 anos. E aí, depois, eu montei a minha empresa, que representa todas as feiras do grupo da Messi Düsseldorf. Então, em vários setores, a gente trabalha no setor de segurança do trabalho, médico hospitalar, setor de plástico, impressão, embalagem, vidro, tô aqui lembrando todos. Vinho, obviamente, mercado de beleza, produtos de beleza. Então, todos esses produtos que existem na Alemanha, a gente leva a expositores. Eles têm filhotes pelo mundo. Então, a Feira Médica, por exemplo, que acontece todo ano na Alemanha em novembro, essa semana está acontecendo na Tailândia. A gente tem um grupo de expositor lá. Legal. E a mesma coisa acontece com a Provine. A Provine existe na cidade de Düsseldorf há 30 anos e eles já têm outras Provines, né? São Paulo não foi a primeira fora da Alemanha. Então, a primeira fora da Alemanha foi Xangai. Eles fazem Xangai, Tóquio, Hong Kong, Mumbai. Paris agora também, né? Paris não é a gente. Não. Eu brinco, é o concorrente, mas eu vou, né? Porque quando eu vou na feira dos concorrentes, eu consigo curtir a feira. Quando a gente tá trabalhando. É outro olhar, né? Outro olhar. E aí a gente faz Brasil e estamos chegando na 6ª edição. Então, em nenhum momento aí existe a possibilidade de mudar de rota aí. Não teve. Imersivo total ali. É engraçado que eu sempre falo, as pessoas falam, seu pai te obrigou? Eu falo, não obrigou. Porque eu acho que tem a ver com o perfil. Do mesmo jeito que eu cresci no pavilhão, meu irmão também cresceu e ele não faz nada com feira. Ele é completamente diferente. Ele tem um estúdio, ele tem uma produtora de vídeos. Ele é o cara atrás da câmera, ele jamais fica na frente da câmera. É diferente o perfil. Então, acho que é um pouco de perfil também. Boa. Mas eu fui condicionada àquilo. Vamos dizer, que teve essa influência. Tá, sempre tem, né? Mas eu acho que é importante dar liberdade pra gente poder escolher o caminho certinho, né? E fala um pouco mais da tua formação pra gente. Como que foi essa trajetória mais de estudos aí? Eu sempre fui boa aluna, não porque eu gostava de estudar, mas porque eu absorvo informação com uma facilidade forte, assim. Você me conta uma história, eu guardo aquela história. É a mesma coisa, o professor tá explicando uma coisa, eu tenho uma facilidade em Que aprender. inveja, hein? Tem duas coisas que eu sou muito boa. O resto, não. Mas uma é a absorção de informação e a outra tem uma escuta muito boa. Eu tô no escritório trabalhando, minha sala é de vidro, você tem todo mundo ali fora, eu tô aqui trabalhando, eu tô falando no telefone, eu tô ouvindo uma pessoa falando lá do outro lado, eu já mando a mensagem, o que você tá falando tá errado, não é isso. E aí eu fico ali no computador. Então, eu acho que isso ajuda você a aprender, né? Obviamente. Eu sou formada em administração de empresa e marketing. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia uma faculdade de manhã, trabalhava à tarde e fazia outra à noite. Que beleza, hein? Depois eu fui fazer economia de empresas de pós-graduação na USP, porque naquela época eu imaginava que eu ia seguir a empresa do meu pai. Então eu falei, eu preciso fazer economia de empresa mesmo, economia voltada para sucessão familiar, né, na parte administrativa. Só que aí meu pai vendeu a empresa e eu acabei fundando a minha. Serviu, foi bom. Mas eu acredito muito na formação por experiência. Não tem nada melhor do que a prática, né? Por mais que a gente absorva níveis altíssimos de informação durante a faculdade, cara, a melhor faculdade é colocar o rostinho pra bater ali no dia a dia, lidar com o cliente, lidar com o mercado. Cara, essa é com certeza a maior forma de aprendizagem. Eu fiz acho que umas 4, 5 faculdades também. Acho que nada é mais valioso do que os 15 anos que eu tenho de agência, assim. Sem dúvida, muito mais enriquecedor. Você tá no mercado tomando porrada ali. Cara, é aí que você cresce, cara. Não tem milagre.
Eu falo isso lá no escritório, eu falo para todos, assim, saiam, vão no pavilhão, vão visitar outra feira, mas a feira não tem nada a ver com o nosso tema, vai visitar, Vai ver, você vai oxigenar, né? aprender alguma coisa lá. Nem que seja o que não fazer, você vai aprender. É sempre assim. Tem que dar uma oxigenada, né, cara? E a ProWine, então? Vamos lá. Você abriu sua empresa, é representante de uma marca alemã que tem essa marca e veio aqui pro Brasil. Como começou essa... Não foi assim tão fácil. Hoje as É. pessoas olham e falam, nossa, que maravilha. Eu falo, gente, calma. Primeiro ano a gente não chamava ProWine, a gente chamava ProVino. Então, quando a gente fez a primeira edição da feira, o grupo alemão não autorizou que a gente usasse a marca. Eles tinham ali um pé atrás, porque achavam que o mercado brasileiro não estava preparado para ter uma feira profissional. Porque, assim, tem muito evento de vinho, né? Eu vejo muito evento. Toda semana tem um evento de vinho. Mas B2C total, né? B2C total. Com outro formato, né? De você entrar, você pega uma taça, ou você pagou, você foi convidado, mas você vai bebendo. É diferente. A ProWine tem uma formação de projeto diferente. E aí a Messi falou, não acreditou muito, mas eu tava muito, não só eu, meu sócio, o Christian, a gente tava muito convictos que... Vocês já estavam nessa... A gente tava desde o começo, né? Desde o dia 01, né, assim, porque antes de sentar, desenhar um projeto e falar, não, isso aqui vai dar certo. E aí o primeiro ano a gente chamou de ProVino, a gente teve 80 expositores, devia ter ali umas 150 marcas, porque tem expositores, já tinha um ou outro importador. E a gente teve 1.500 visitantes, mas de um nível extremamente profissional. Um evento pequeno, que foi um sucesso. E aí, assim que começou. Nessa hora, o grupo alemão falou, não, agora eu quero entrar, que pra gente é muito legal, porque dá uma internacionalização pro evento. Incrível, né, cara? Eles trazem esses expositores. Hoje a Messi, ela tem escritórios em 74 países, representando 100 e poucos países. Então, eles vendem pra gente. Eu brinco que é uma maquininha. Você aperta o botão, tá, né, 70 e poucos escritórios falando de você. A gente não consegue ter essa capilaridade aqui no Brasil. É impossível. Você precisa ter essa rede. Você até consegue, por contatos que você tem, a América do Sul aqui muito forte e tal. Mas ficou mais fácil. Mas, pô, nível Europa, alguns países que não são tão mainstream de vinho, assim, é muito difícil de entrar, né? Não, e não é só vinho, né? A gente tem vinho e destilado. Destilado. Então, a gente tem um expositor da Escócia, um expositor do Reino Unido. Se a gente não tem essas pessoas lá promovendo, eu também acho, eu acho que tudo é possível, mas o esforço é muito maior. Muito maior. E eu ligando daqui, falando, oi, tudo bom? Eu sou a Malu do Brasil, quer vir pra minha feira? O cara desliga o telefone. A representante de lá, ela já tem um contato com ele ao longo do ano, porque ele vai para as outras feiras também. Então, a credibilidade é diferente. Não, total. E vocês saíram lá de quantos expositores? Primeira com 80, com 150 marcas. Esse ano a gente vai ter 1.500 marcas. Como gerenciar essa avalanche de loucura, cara? Porque, cara, por mais que seja prazeroso você lidar com esse tipo de problema, é uma responsabilidade imensa, né? Hoje eu falei isso com uma pessoa cedinho. Eu falei, olha, vocês estão me vendo aqui, metade de setembro, né, cheia de cabelo. Quando chegar na feira eu vou estar careca, porque eu arranco os cabelos. Assim. Esse ano a gente está com 1.504 marcas confirmadas até a data de hoje. Ainda tem marca entrando, porque os importadores vão subindo as suas marcas, não sempre de uma única vez, de 35 países. O gerenciamento disso é no dia a dia. Eu brinco, tem expositores completamente organizados, que a gente sabe tudo, que a gente já tem material pronto, né? E tem expositores que vão nos 45 do segundo tempo liga, preciso de ajuda, preciso. E é óbvio que a gente ajuda, mas tem que ser organizado e mesmo assim tem que ser constante. Todo dia a gente olha todo o material, a gente faz reunião, a gente conversa, a gente atende. Eu acho que o maior diferencial da nossa equipe é o atendimento. A gente fala com todo mundo, mesmo que seja para brigar. Sabe? Para falar, não, isso você não pode. E o meu time sabe disso. Eu prezo muito por não deixar as pessoas sem resposta. Mas é uma loucura. Você tem que imaginar assim, 1.504 produtores. Se cada produtor levar 3 pessoas para trabalhar, a gente está falando já de 5.000 pessoas trabalhando no mesmo ambiente. Registro de todo mundo, crachá de todo mundo. Aí um perde, aí o outro isso, aí o outro aquilo. Aí é todo dia. Como você falou de negar como que vocês lidam com a questão do B2C, do consumidor final? Que às vezes, muitas vezes é um enófilo, super entendedor, mas não é da parte comercial mesmo do mercado, né? Como que vocês lidam para realmente barrar isso? Como que é esse processo? Porque deve ser muito delicado, né, cara? As pessoas acham
que quando você faz a inscrição, a ProWine São Paulo, ela é uma feira 100% gratuita, mas para profissionais do setor. E a gente tem uma lista de profissionais que podem se inscrever. Quando você faz a sua inscrição, você tem que colocar a sua foto, todos os seus dados, Eu mandei meu diplominha da BS e lá. tem que mandar uma comprovação, que nem sempre tem que ser um diploma. Porque, por exemplo, você pode ser o dono do restaurante e nunca ter estudado sobre Ah, vinho. sim, total, é. Aí você vai mostrar, né? Você vai ter o contrato social do restaurante, a carteira de trabalho. Então a gente analisa uma série de documentos. E aí a gente recusa ou aprova. As pessoas acham que é um sistema. Então, algumas vezes elas mandam uma foto nada a ver, a foto do cachorro. Manda um comprovante que é tipo um comprovante de curso de culinária, amador, sabe? E a gente bloqueia, porque... Bloqueia não, a gente nega. A gente faz esse acompanhamento manual. Ah, tem que ser, não... Tem lá as Tá. meninas que ficam vendo todo dia as inscrições, e aí a pessoa pode depois retificar o comprovante que ela enviou, tal. Então a gente faz isso. A gente tem vários haters. Vários. Porque as pessoas mandam assim mensagem pra gente. Essa é a frase que eu mais escuto ao longo do ano. Eu sou amante do vinho. Eu tenho que ir na feira. Ou o caso dos enófilos, e aí tem muito enófilo que é bem qualificado, que fez curso. Ele pode pedir, com certeza ele conhece os expositores que estão lá dentro. Ah, sim, é. E ele pode pedir o convite. Total, é. E aí o expositor faz. Então tem duas formas de você visitar a feira. Ou você se inscreve, e aí você pode ser aprovado ou não, ou o expositor ele pode te convidar. E aí você não passa pela aprovação. Então, quando é uma pessoa, né, que tem essa característica Ah, com certeza ele tem uns contatinhos interessantes. total de educação, o produtor convida ele. Não, total, cara. Porque... Imagina, senão fica um caos, né, cara? Se a gente tá falando de 1.500 expositores, mais 3, quase 5.000 pessoas ali, de pessoas trabalhando, né, cara? E mais os profissionais, aí se você abrir para público, mesmo pagando, Não dá. não dá, né, cara? A gente tem mais ou menos 10 mil pessoas por dia no pavilhão, né? A gente faz essa conta. A gente tem 4.500 pessoas trabalhando por dia nos stands, e a gente tem mais 5.000, 6.000 visitantes dia. Então, assim, é um volume de pessoas muito grande, num formato diferente. Você não entra e pega uma taça e sai bebendo. Cada produtor tem uma taça limpa para te oferecer. Você não mistura os aromas. Então, é um profissional. A gente trabalha com 50.000 taças rotativas diárias. Eu ia chegar nessa questão de logística disso, cara. Vamos falar de logística daqui a pouco. Mas, assim, essa questão do empenho e da feira profissional, para ela acontecer, você tem que ter esse critério de recusar pessoas. E aí é muito engraçado, porque de vez em quando a pessoa liga lá aos berros. Eu fui negado, mas eu fui o ano passado. E aí você vê que no ano anterior que ela foi convidada de alguém. Esse ano ela não foi, então não quer garantir que ela vai voltar. Total, é. Se ela não é convidada, ela não vai, porque não consegue comprovar que é do setor. E a logística dessas taças aí, cara, porque eu fico... Não é só Pra mim é uma... taça... champanheira, cuspideira, tudo. Quando a gente fez a feira, a primeira edição, a gente tinha 6.000 taças. Então, assim, como é que funciona? A gente tem taças, não taças grandes, taças que são a padrão, a normal de vidro, num rack de 25. A gente entrega para o expositor o rack cheio, higienizado, e o expositor entrega para a gente ele cheio, sujo. Então, cada expositor, o kit já começa com 2 racks para você fazer a troca. A troca. A gente tem 2 estações de lavagem profissional, máquina profissional, onde as taças são lavadas em 1 minuto e meio. Desde ela entra suja, sai limpa, polida e seca, né? Eu falo que é uma mágica, essas máquinas mudam a vida. E Não tem como ser diferente. não tem como ser, assim. E a primeira edição, a gente começou ali com uma quantidade pequena de taças e eu já não consegui alugar a taça. Então eu ligava para buffet, para empresa de taça, eu falava, cara, eu preciso de 5.000, 6.000 taças. Só venda, só venda. O máximo que eu consegui foi um fornecedor que tinha 1.000 taças para alocar. Falei, bom, não dá para alocar de 10 fornecedores, vou comprar. E aí comprei ali, fiz a primeira compra de taça. E hoje a gente tem no escritório 50.000 taças que ficam guardadas o ano inteiro para ser usadas durante a feira. Eu brinco, eu desconheço alguém que tenha mais taça do que eu no Brasil. Dá pra fazer uma empresa de locação paralela. A gente pensou nisso, sabia? Eu A gente já imagino. conversou, mas ao mesmo tempo, A dor de cabeça da... a dor de cabeça por um valor, a gente não é especializado nisso, então deixa as taças lá, a ProWine precisa dela, mas aí não é só a taça, são as taças, as champanheiras, as cuspideiras. Gelo. Gelo, a gente trabalha caminhão de gelo, né? Caminhão, 1,5 toneladas por feira. Loucura, né, cara? E fora toda essa estrutura, tem outras coisas acontecendo ali, né? Workshop. Não, e aí, assim, essa infraestrutura a gente tem
Todas as champanheiras são nossas, todas as cuspideiras, todas as taças. A gente tem abridor de garrafa, Garrafa. a gente tem corta-gotas, a gente tem... Isso fica guardado o ano todo para ser usado uma vez por ano. E todo ano aumenta a quantidade, não tem como. É um caminho meio sem volta ali, né? Assim, as pessoas perguntam, mas por que quebra muita taça? Para falar a verdade, assim, não. O ano passado a gente trabalhou com 44 mil taças, esse ano a gente está indo para 50. E a gente teve, que eu nem falo que nem sempre é quebrar, né? Tem gente que acaba levando embora, não é permitido, mas acontece. A gente teve uma diminuição de 760 unidades. Do universo de 44 mil, eu considero pouco. Não acho... Dá 15% ali, Não, dá menos, né? 44. 44.700. Não, é bem menos, é 1,5. Deu 2 pontos alguma coisa por cento. Alguma coisa. Então, assim, é muito pouco pelo volume que a gente usa. Então, a gente repõe essas, obviamente, e depois, no outro ano, a gente vê a demanda e vai comprando. Então, todo ano eu vou comprando um pouquinho mais. Agora, você imagina o meu depósito, o tamanho? Nem quero saber, porque não é uma coisa muito fácil de organizar, né, cara? Tudo em rack. Tudo assim. Caixona mesmo. Aquelas caixonas, sem pilha 6, né? Pra segurança de não quebrar as taxas. Sempre, assim, é tudo rack. É muito engraçado. Aí, champanheira. Cuspideira, assim. É um volume muito grande. Nossa. E aí, a gente usa elas, taças de vidro na feira. Taças como essa de cristal nos fóruns. Porque aí a pessoa tá sentada. E aí, a gente tem fóruns na feira os 3 dias, de hora em hora. Fóruns que degusta até 6 rótulos em 45 minutos. E quem dá aula é o produtor. Então é muito legal. Tudo é gratuito, você tem que estar, obviamente, aprovado na feira para fazer a sua inscrição. E são 3 salas simultâneas. Então você tem muita atividade de conteúdo acontecendo ao mesmo tempo da feira. E é uma briga, assim, porque teve fórum esse ano que a gente abriu e esgotou em 7 minutos. Imagina. É muito rápido. As pessoas se inscrevem e acabou, esgotou. E aí a gente vai Vai abrir. fechando os outros. Mas todos os fóruns normalmente esgotam. E aí a política que a gente tem é na frente da sala do fórum, a gente deixa formar a fila. Se a pessoa não chega, começou o fórum 14 horas, deu 14h05, ela não chegou, a gente libera quem tá na fila. Justo. Então não fica a sala vazia, nunca. Que legal, cara. É bem legal. Então é uma movimentação assim, tipo, quantas pessoas foram na última ProWine? A gente teve 12 mil pessoas. A gente teve ali no pavilhão durante os 3 dias, circulando, a gente teve 12 mil visitantes. Qual é o perfil? Não, 12 não, acho que foi 15 ano passado. 15 mil. Qual é 15 o perfil médio, assim, desse visitante? É mais lojista? É Varejo, varejo? Horeca. Então, a gente tem o pessoal de catering, de bar, de hotelaria que vai também. Legal. Importante lembrar que a gente filtra, não é somente pelo setor, a gente tem esses dados, mas é pelo que aquela pessoa faz no setor. Então, por exemplo, a gente não recebe a chefe da camareira do hotel. Tem que ser a pessoa que é encarregada de alimentos e bebidas do hotel. Total. Né? A mesma coisa do supermercado. Quando a pessoa manda o registro que trabalha no supermercado, ela tem que trabalhar na adega do mercado. Ou ser o comprador geral, não pode ser a pessoa que está na peixaria, que está na padaria do mercado. Então, a gente tem níveis ali que a gente autoriza a inscrição. Mas a gente recebe muito varejo, distribuidor em geral, varejo, né? Que vai para comprar ou dos importadores ou diretamente dos produtores, porque tem supermercado que faz importação direta. Direta, tal. E a Horeca no geral. E aí depois um pouco distribuído, assim. A gente tem recebido muito MEI. Isso é uma mudança, né? Legal. Antes da pandemia e agora, você vê uma mudança um pouco também no perfil da distribuição. Você tem muita gente hoje fazendo distribuição, comprando, sem falar do contato do WhatsApp que não tinha emite nota. Não, isso aí é... O ilegal não, mas tem muita gente legal fazendo complemento de renda, vendendo vinho, fazendo confrarias. Então o cara compra ali X e ele tem, né? Comprou e emitiu nota? Tá perfeito. É isso. Então tem uma diferença hoje no canal de distribuição do vinho. Eu vejo, por exemplo, no meu prédio, na pandemia eles abriram aquele mercadinho na garagem, construiu ali. E lá vende vinho. O meu também, cara. E é uma mão na roda. Quando você precisa de uma coisa, qualquer coisa, tem lá um saco de arroz, tem... Nossa, eu sou super consumidor de mercadinho de prédio, cara. Eu vou falar que meu filho, não tem uma vez que ele não desça e não sobe com picolé. Eu falo, oh, meu Deus, foi no mercadinho. Pra ele é o máximo ter o picolé lá. Mas alguma coisinha que você esquece de comprar no mercado ali, cara. Eu sou muito consumidor de mercadinho. Eu também sou do mercadinho do prédio. E lá o meu pelo menos tem uma variedade boa de vinho, assim, tem opções. Então você vê, o canal de distribuição mudou de venda, você tem outros canais. Pulverizou, né, cara? Totalmente. E eu acho que a pandemia impulsionou muito isso. Não, total. E o perfil dos expositores? A gente tá falando aí de uma, porra, de 1.500, né, cara?
pequenas vinícolas, Tem de tudo. muita gente internacional. Muita gente internacional. Esse ano a gente está com 35 países na feira. É muito legal. Você anda na ProWine, você escuta inglês o tempo todo. Quanto representa o internacional hoje? Acho que uns 70% da feira. Em termos de marca, sim. Em Tá. termos de metros quadrados, não. Não. Porque os importadores que estão na feira são muito fortes, Não, sim, total. né? Quando você fala dos grupos grandes. Mas é quando você vai entrar, o importador está mostrando todos os vinhos internacionais. Então, em termos de marca, sim. Nosso maior grupo é Portugal. Portugal é incrível, né, cara? O que eles investem no marketing Da relacionado a constância, vinho, né? A gente estava falando sobre isso. Eles estão aqui em é, todos os eventos, eles fazem vários eventos ao longo do ano. Não é que ele vem aqui uma vez no ano achando que vai vender. Aí a marca Portugal é muito forte, as marcas individuais de cada região também são muito fortes aqui no Brasil. O incentivo que o governo português faz para exportação também é muito Perfeito. forte. É muito. Portugal é um case de sucesso incrível, assim, para vinho, cara. Eu acho que eu que acompanho mais o mercado de vinho há bastante tempo, na questão de mercado, eu vejo uma diferença. E hoje Portugal está colhendo esse fruto, né? De continuar vendendo mais no Brasil. Porque é exatamente isso. Teve investimento nos últimos anos. Quando você pega a Argentina, quando você pega a Chile, que deixaram de fazer ações constantes no Brasil, e você vê, você ainda tem Chile ali como o maior, né? E a Argentina, mas você vê como o Portugal tem crescido e eles diminuindo aos pouquinhos, faz sentido. Total. O investimento de Portugal é muito maior. Aqui, Chile e Argentina aqui pode ter desvantagem, né? Porque não precisa de container, não precisa vir pelo mar. É só vir um caminhão legal, né? Com nota, e chega rápido, né? Mas até o ilegal ajudou a formar marcas, né? Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Então, assim, querendo ou não, você está na Argentina. O Chile é mais complicado por causa da cordilheira, né? Mas a Argentina que entra aqui, até para formar a marca, o ilegal ajudou. Né? Não tô dizendo, gente, pelo amor de Deus, não tô incentivando essa prática, mas ajuda. Ajuda, porque o consumidor vai comprando ali no fácil, vai conhecendo, e aí isso vira um círculo. Eu posso falar que eu evito comprar marca que geralmente entra como contatinho aqui no Brasil, cara. Também. Eu evito porque acho que eu peguei um pouco de ranço, assim, de birra. Porque, cara, eu sou muito crítico com relação à compra de vinho ilegal, assim. Eu já teve umas 2 vezes alguém que eu conheço, assim, já me falou, pô, eu recebo umas listas no WhatsApp. Eu falei, cara, na boa, assim, eu perdi até a vontade de trocar uma ideia com as pessoas. Porque, meu, eu sei lá, eu peguei muita birra desse negócio. Porque, cara, o mercado como um todo é tão difícil, cara. Você empreender no Brasil é tão difícil. Cara, isso arrebenta com o mercado, arrebenta, cara. Porque cada caminhão que pegam na fronteira deve passar quanto? 50? Muitos. Então, assim, é muito desleal, cara. Eu tenho essa birra que você tem, aí eu me irrito quando eu desço no meu prédio para pegar correspondência, aí você vê lá os vinhos todos, aí As caixas, né? eu vejo assim, caixa de catena, esse é o exemplo, aí eu olho, Lá no meu também chegou. não é da Mistral. Aí você olha e fala, Mas para mim o mais importante ainda que as pessoas não entenderam é que com o descaminho veio junto a falsificação. Hoje em dia o negócio não é nem isso, né? Hoje em dia a gente tá ligado com o crime organizado. Não. É muito mais complicado. Total, mas assim, você pode estar consumindo uma coisa que você pode Nem é aquilo, né? passar muito mal. Teve já 2 casos das pessoas morrerem intoxicadas. Então assim, o controle de qualidade ele existe por um motivo. Não, Por uma segurança que as pessoas não pensam nisso. A pessoa pensa, tô economizando 30% do valor do vinho. Parabéns. Não é bom, né? Então, eu tenho muito medo do que tá dentro daquelas garrafas. Você sabe que desde o ano passado, a gente adotou na feira a prática de triturar 100% do vidro. Desde a primeira feira, a gente sempre reciclou todo o vidro. E aí, quando eu falo todo o vidro, são as garrafas que foram consumidos e os vidros foram quebrados. Quebra muito copo, é normal. Pra garrafa não entrar no mercado de novo. Exatamente. Então você tem que destinar A corretamente. gente tem uma máquina, vou te levar para ver quando você foi na feira. Demorou. A gente tem uma máquina lá, trituradora, e aí no período que a feira tá fechada, que é no período da manhã, a gente tritura todas as garrafas do dia anterior e elas saem em bombonas e vão para reciclagem. Mas sai triturada, não sai mais vidro inteiro da feira. Para evitar isso. E aí eu trabalho com algumas empresas de gestão de resíduos aqui na agência. E, cara, às vezes você vai pro armazém deles lá, na parte fechada, que vai pra destruição. Cara, o que você vê de garrafa de vinho que entra legal, assim, mas de muita, muita garrafa. Dá uma dor no coração, mas, né, é a vida, né, cara? Enquanto tiver consumidor.
O Brasilzão vai continuar. Infelizmente, eu não vejo um norte muito positivo, a não ser que alguém consiga estancar isso de forma mais institucional, né, cara? A gente fala muito sobre isso, sobre essa campanha de conscientização, né? Precisa, né, cara? Eu aqui, todo episódio que pode, eu dou uma martelada nisso, porque, cara, não dá, né, Brasil? Pelo amor de Deus, né, cara? Mas isso aconteceu em outros mercados, né? Quando era pequena, eu lembro muito no jornal de falar sobre falsificação de cigarro. Champanhe agora, E alguns anos atrás, destilado, festa, que o cara pega as garrafas, não é vende contra exclusividade coisa. nossa isso. Não é exclusividade do vinho. Não é nem só do Brasil também, né? Não, também não. Então, mas enfim, vamos falar de coisa boa. A gente tava falando de Portugal, que tem uma presença muito forte. Maior presença da feira, assim, em termos de marcas e metros quadrados, a gente tem ali uma similaridade entre produtores brasileiros e português. O que eu acho muito legal. A gente tem crescido a cada ano o número de produtores brasileiros na feira. Isso com uma Amprovin, várias marcas próprias. Marcas próprias crescendo e grupos crescendo. Amprovin tá lá, Vinhos de Altitude, Sebrae de Santa Catarina, Sebrae do Rio Grande do Sul, Sebrae de Minas Gerais. E aí o legal, novas regiões. Né? Produtores da Bahia, produtores de São Paulo. E eu tô indo muito nessa pegada nesse ano. Eu queria conhecer algumas regiões de vinhos brasileiros, assim, que, pô, é difícil, às vezes não chega, porque fica tudo por lá mesmo. Então eu queria muito ver o que tá rolando em Brasília, Nordeste. Assim. Temos expositor de Brasília esse ano também. Eu acho que é um momento legal, assim, né? Os produtos já estão vindo mais maduros, mais preparados, porque... E aí a gente tem, por exemplo, o pessoal do grupo da Dupla Poda, né? Já são produtos diferenciados, colheita de inverno. Então, é legal, assim, você tem uma variedade. E é muito legal, porque antigamente, quando você ia no evento de vinho, eram vinhos poucos brasileiros e você encontrava vinhos do velho mundo, eu falaria assim, né? Ou aqui da parte pertinho da gente, que é Argentina, Chile e Uruguai, ou velho mundo. E na ProWine agora, chegou no momento que a gente tem sendo 10 produtores vindo da Geórgia. Que legal. Que é o berço, né, galera? O berço, a gente vai falar de vinho de ânfora, né? Da produção, como era feita. Não tinha isso antes. No ano passado a gente teve um produtor da Geórgia, esse ano a gente tem 10. E desses mais exóticos, assim, pra gente aqui, o que tem lá de legal? Acho que pra gente, né, no ponto de vista de não encontrar muito aqui, eu acho que Geórgia é legal, Grécia, a gente tem os produtores da Grécia que tem crescido bastante a participação também. A gente tem produtores de outros países com destilados, que são interessantes também. Tem um produtor de Cuba vindo, tem um produtor... E aí a gente tem produtores novos vindo de acessórios. Então, tem países que vêm, por exemplo, a China tá vindo. Tem um licor da China que tá vindo, mas tá vindo um produtor novo de taça, um produtor novo de embalagem. Então, é legal porque você mistura um pouco tudo isso. Mas eu acho que... Eu tô curiosa com a participação da Geórgia, da Romênia. Eu gosto de experimentar coisas diferentes, assim. E essas regiões, acho que do Brasil, isso é muito importante a gente valorizar, né? A gente pensar, porque o cara tá vindo lá da Romênia. Mas, assim, tem produtores muito novos do estado de São Paulo que estão vindo e vale a pena a gente conhecer, porque é o que você falou, não é fácil de encontrar eles na gôndola, ainda. Não, gôndola de supermercado é impossível, né? Lojas especializadas, talvez, e-commerce próprio deles. Nem sempre Nem entrega. sempre. Não. Então, assim, a gente tem uma... Eu falo, o vinho brasileiro tá num momento muito incrível, mas ao mesmo tempo, às vezes, você tem uma dificuldade de conseguir acesso a eles, né? Muitos ficam no próprio no turismo, Sim. Ali que tem um ticket médio alto, mais interessante para o produtor, que tem uma produção limitada. Por que eu vou distribuir para alguém se eu posso vender tudo que eu quero aqui na minha porta? Né? Então, ainda a gente tem um pouco de dificuldade de saber tudo o que está acontecendo, né? Então, esses... Tem uma vinícola brasileira que eu conheci na ProWine. Eu vou, né, conversando e tal, e eu adorei o vinho, tirei a foto e fui comprar, não entrega em São Paulo. Putz. Assim, é isso. Não, agora já consertaram isso, mas no começo não entregavam. Então é isso, você não consegue achar o vinho. Algumas vezes pela distribuição ser pequena, algumas vezes pelo custo do envio. O frete às vezes, porra. O frete te mata, né? Dependendo do valor. Então, assim, eu entendo isso, mas é isso. A gente tem um Brasil tão continental que a gente não consegue. Mas eu vejo muita evolução. É um caminho que tá muito a gente tá muito engatinhando ainda, né? Esse mercado de vinho nacional. Agora a gente tem uma dupla poda com 10, 15 anos aí se estabelecendo. Agora que a gente tá começando a ver uns vinhos mais refinados de dupla poda, sem aquela extração exagerada, sem aquela fruta, aquele álcool muito presente.
Então, assim, é uma questão de tempo, né? Vinho é tempo, não tem E eu segredo, falo isso né? para todo mundo, eu falo: "Gente, você não pode querer comparar a gente com França, com Itália, com Romênia, que produz vinhos há muito mais anos do que a gente, né, a gente vai chegar lá, a gente está começando a ter esse refinamento da produção". Se achando, né? E o que eu sempre E falo, vinhas mais velhas também, né, gente, não adianta. né? Mas o importante é, tem coisa boa saindo já. Tem É muita isso que é coisa boa legal. saindo, É isso que é muita. legal. Isso que eu falo sempre. E com o brasileiro, assim, os expositores, né? Qual que é o feedback que vocês recebem deles, assim, da feira mesmo? É muito bom, porque todos voltam, então Tá aumentando cada vez exato. mais, né? Mas eu acho que é um ponto de encontro do mercado, as pessoas esperam aquele momento para se encontrar, para ver novidade, para fazer pedido, então eu acho que conseguiu se consolidar como ponto, né, de encontro dessa indústria. E de ver tendências e lançamentos, eu falo, 5 anos atrás a gente fez uma edição que todo mundo estava saindo com vinho de lata. Eu fiquei olhando, assim, naquela época, eu falei: não sei quanto tempo isso vai durar". Você não vê uma produção enorme de vinho de lata hoje, como há 5 anos atrás estava todo mundo apostando no vinho de lata. Então eu acho que a feira ela serve muito, todo mundo fala: "Ela norteia o mercado", ela não norteia o mercado, ela é a visibilidade do mercado. Então ela não vai lançar a tendência, ela vai dar a visibilidade à tendência daqueles produtores. Quem vai manter a tendência é o consumidor. É Sem isso. milagre, né? E eu lembro, assim, na parte do vinho de lata, todos os produtores tinham, hoje poucos têm. Tem mercado, continua tendo na gôndola, mas não é a infestação que teve 5 anos atrás. Esse ano eu antecipo, a gente vai ver muito produtor com vinho zero Ah, nem me fala. ou low, Não, né. low eu até entendo mais, assim. Agora, assim, Existe uma aposta do mercado no zero, que é um Não, reflexo da Europa. mas eu acho que é igualzinho vinho em lata. Eu também acho que não vai ficar. Assim, tem uma questão de qualidade intrínseca ali, que é aí de coração, assim. O dia que vocês me mostrarem um vinho branco, um rosé e um tinto tragável, palatável, aí eu vou falar. Mas eu só consegui tomar um espumante que é bebível, assim. Branco, rosé e tinto, não dá. Você sabe que eu também não consegui ainda, eu tenho um espumante que eu gosto muito, acho que ele serve muito Eu comprei bem. pra minha esposa o Freixenet Zero lá, que É ela esse tá grávida, mesmo! então pra eu conseguir tomar meu vinho e ela Eu ia me chegar nesse ponto. acompanhar. Meu pai fez um tratamento de câncer e aí ele teve que ficar um período sem nada de alcoólico. E aí, como eu falei no começo, a minha família é uma família muito do estar junto e beber junto. Beber junto, Então porque o beber junto é um ato social, total. né, você vai fazer um churrasco com água, triste. Meu filho, ele tem uma taça e ele fala: "Me dá aquele vinho sem álcool, que é o suco de uva", ele é pequeno, porque ele associa aquele momento do brinde, Sim, de estar total. junto. E aí eu comecei a consumir o zero, comecei a provar zeros para fazer companhia com meu pai naquela época do tratamento. E aí para mim também, o espumante da Freixenet Zero, mas ele tem um sistema diferente, né, de produção. Fui agora na Freixenet tem poucas semanas, e aí eu estava conversando com o Fabiano, ele falou: "Olha, o nosso tinto tá espetacular, o rosé e o branco também". Me deu para provar, ainda não provei. Porque eu brinco, eu falo: "Gente, eu só tomo zero se for para acompanhar alguém, porque eu gosto desse aqui mesmo, né, de relaxar no final do dia, da sensação, da harmonização, para mim faz diferença". Mas eu acho que na ProWine a gente vai ter a oportunidade de provar outros e aí depois falar se gostou ou não, porque muita gente está trazendo zero para a ProWine esse ano. E eu vou confessar, eu fiz umas pesquisas com pessoas interessantes do mercado, peguei informações e comprei os melhores, as melhores recomendações, comprei os 3. E não deu certo. Não deu. Não, eu acho que assim, se vê na Europa muito essa questão do low ou zero, né. Eh, eu acho que no Brasil demora muito para o consumidor se adaptar a isso, porque A gente mal se adaptou com o vinho ainda, gente. Não vai. é isso. Eu acho que a gente é um consumidor ainda muito novo, que continua crescendo o consumo, na Europa o consumo estava diminuindo, então, eu não sei, eu acho que tem que ver o que vai acontecer. Eu acredito que vai ser um pouco essa evolução, a gente teve ali um ano que todo mundo trouxe vinho de lata, a gente teve um ano que muita gente investiu no bag-in-box, que também você não vê, isso pegou lá no mercado dos Estados Unidos, que o cara vai no Target e compra o litrão, né, que é o vinho de mesa que a gente Perfil tem deles aqui. também, né? De volume, assim. Totalmente. Ah, Que é o que a gente já tem no garrafão aqui, ah.
No Rio Grande do Sul, você compra o vinho de garrafão para a família, então o bag-in-box também não é uma coisa que decolou, mas é ter ali um percentual de consumidor que vai Eu acho que comprar. o mercado, ele equilibra, né? O mercado, Se autorregula. ele regula o volume que vai... Quem são os players que vão conseguir manter isso? O resto vai parar de fazer uma hora e... Mas acho que é um pouco também da cerveja, né? Eu lembro que teve uma época ali pós-pandemia, todo mundo estava consumindo a cerveja com low calorias, sem álcool, por causa porque eu tô fit. Eu acho que é o momento da vida da pessoa, assim. Mas eu, sinceramente, eu ainda prefiro, gente, se não pode beber, toma água, tá gostosão aqui, ó, água com gás, boa, toma um refrigerante, Um suco de um uva... suco. Cara, assim, bom, enfim, vamos falar de coisa boa. Mas isso vai ser uma tendência da ProWine desse ano. Imagino, porque vinícolas, enólogos que eu já falei aqui do Brasil que xingaram vinho sem álcool estão lançando aí. Estão fazendo. Então, meu, porra. Sim. Hein, Carlinhos? Ei, Carlinhos, hein? Casa Geraldo acabou de lançar um lá, que era um moscatel agora. A gente gravou lá na Casa Geraldo. Aí falou mal de vinho sem álcool, não sei o que, agora tá lançando. Mas tem uma estratégia, assim, eu tava escutando outro dia um produtor falando, né? Essa estratégia da mulher grávida, da pessoa doente, mas ele quer pegar o mercado evangélico, por exemplo, que não pode consumir vinho. Então existe ali uma estratégia na cabeça dele de como atingir. Meu cunhado não bebe, é evangélico, minha cunhada é evangélica e, cara, ela toma um vinhozinho, mas é aquilo, Aquela quantidade. toma 2, 3 tacinhas ali, beleza. Não tem um excesso, né, Sim. Tem uma moderação. Moderação, que todo mundo devia ter, né, mas... Eu não tenho muita. Mas eu falo que o meu trabalho é ajudar a crescer o mercado. Para isso eu preciso consumir A mais. gente precisa aumentar o 2,5%. A gente está estagnado nesse número. Eu me esforço, mas... Eu esforço para todo mundo. Eu sou a primeira a me esforçar. E volume, assim, de negócio em feira? Vocês conseguem mensurar o que rola ali? Não, né, cara? A gente tem alguns relatos Estimativas. de expositores. Não são todos que respondem, alguns contam, mas eu sempre... São 20 anos trabalhando em feira. Sempre acho curioso quando uma feira fala volumes gerados, que eu falo, essa é a conta de padeiro. Você fez ali uma matemática e lançou um número. Eu sempre vi isso, sempre achei muito curioso. É muito curioso, porque você não tem esse número. Até porque você vai fechar negócio 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5 meses depois, né? Falo isso. É muito difícil você fechar na feira. O cara vai voltar para o escritório, ele vai pensar o que ele vai fazer, ele vai comparar. Então, né? Então a gente não tem. A gente tem dados muito interessantes de interações. A gente tem um aplicativo que a gente consegue mensurar os expositores, quantas interações eles fizeram, quantos leads eles captaram. Então até isso. Tique-tique de... É porque agora tudo é no aplicativo, não tem mais aquele coletor, né? O próprio aplicativo já captura da credencial. E aí a gente conseguiu achar um aplicativo. Eu fui muito contra, tá? Eu sempre falo isso, porque quando eu falo do aplicativo, meu time fala, mas você era contra. Era mesmo. Mas a gente não é quadrado, né? O importante é evoluir. Eu sou mais analógica nesse ponto, mas eles ficaram tanto na minha orelha que eu falei, vamos testar. E a gente achou um aplicativo que ele é muito legal, ele é uma mistura de Tinder com Instagram. Você tem um perfil, você posta suas fotos, mas você dá um match, né? A vinícola dá um match com o consumidor e o consumidor dá o match com o produtor. E ali vai criando um banco de dados. Esse banco de dados, o expositor pode extrair depois. E aí é muito legal, porque a gente vê algumas vinícolas falar, eu não tive o resultado que eu achei que eu ia ter. Daí a gente vai olhar o perfil dele no aplicativo. Ele nem fez o perfil. Ele não fez interação. Então... Extraiu aquilo que podia do A gente está processo. educando os expositores. E ao mesmo tempo você tem expositores que brilharam, assim, top, né? Você tem empresas grandes, porque o expositor, ele cadastra a empresa e aí todos os funcionários que estão na empresa ali estão dentro da mesma conta. É muito legal. Então, também é um processo de educar. O processo que a gente fez há 6 anos atrás de educar o visitante, que ele tem que entrar, degustar, devolver essa taça, pegar outra. Primeiro ano, as pessoas andavam com a taça no corredor, era um caos. Está acontecendo agora com a parte do expositor. Como otimizar a sua participação na feira. Como colher frutos. A gente teve expositor ano passado que colheu um monte de leads, deu 30 dias depois da feira, a gente desativou o aplicativo, ele nunca fez o download. Então, assim, o cara foi pra feira. Tem muita... Eu entendo, sim, porque tem muita marca que realmente vai por um outro foco de negócio. Tem umas que vão lá que realmente precisam, né, fazer relacionamento, vender, e outros que vão pra outro tipo de relacionamento, né, cara? É perfil de marcas, Mas, né? gente, eu falo, você tem ali aqueles leads que se interessaram pelo seu produto, você não baixou. Não baixam. Mas eu acho também que é um pouco da educação, que eu falo educação de como funciona, e que isso vai melhorando, porque a gente vai dando bronca, a gente fala, baixa aqui. Então, isso vai. A tendência, na minha opinião, é só melhorar.
E tem mais alguma outra tendência, novidade que vocês estão trazendo esse ano aí? Eu acho que vai ser o low e o no álcool, sabia? Não, mas você tá falando de vinho, né? Mas Ah, da de feira. feira mesmo, de estrutura, tecnologia, aplicativo. O aplicativo foi melhorado, né, do ano Ah. passado. Ano passado ele já funcionou muito bem, foi o primeiro ano. Esse ano ele já tá no ar. Então a gente sempre lança o aplicativo 30 dias antes da Baixão mesmo. feira. Já baixa, tem que atualizar aí na Apple Store. E aí você tem o seu perfil ali, vai marcando, agendando reuniões, marca os fóruns que você quer participar, você consegue montar uma agenda do dia, tem a planta, tudo tá no aplicativo. Mas o mais legal, na minha opinião, é fazer essas interações, porque você consegue ver todos os visitantes também. Então você começa a pedir, é uma comunidade que fica disponível 30 dias antes da feira, durante a feira e 30 dias depois. Depois a gente fecha. E um monte de gente já falou, por que vocês não deixam aberto o ano inteiro e tal? Não é para virar um marketplace. Ela é uma ferramenta para funcionar naquele período, para ajudar as pessoas, né? Muitas vezes você vai na feira, você sabe, a agenda é apertada, você não consegue Nossa, encontrar corrido todo mundo. demais, cara. Corrido demais. Não consegue. Quando você vê, acabou o dia, né? E aí, então, ele é para isso. E só quem tá no aplicativo é quem foi aprovado na feira. Então, não tem aquela coisa, o cara que é enófilo, ama vinho, vai entrar no aplicativo para ficar interagindo. Não. Quando eu entrar, eu vou colocar o quê lá? As credenciais que eu fiz o cadastro no O site? mesmo e-mail que você tem o cadastro no site. Boa. O mesmo e-mail e a mesma senha. E aí, se você não lembrar qual é a senha que você usou o site para o cadastro, Nossa, é mesmo. só recuperar. Eu também. Não descubro minha senha. Ai, meu Deus. Bom, deve ser vinho, gente. Eu vou falar para vocês. Deve ser vinho alguma coisa. Vamos fazer, ó. Vinho alguma Não coisa. é. A senha é muito antiga. Era antes de eu gostar de vinho ainda. É umas senhas bem cabulosas. Não existe o tempo que você não gostava de vinho. Talvez existia o tempo que você não tinha tanto conhecimento de vinho. Não é nada. Eu bebo vinho faz pouco tempo. Faz uns 14 anos, mais ou menos. Você não bebia antes nada de vinho? Não, foi minha esposa que me introduziu nesse universo. Eu era muito cerveja, cachaça. Cachaça não, né? Mas Drink. vodka, tal. Aquela fase da balada, né? Vodka com energético. Até os 20 e poucos anos de idade ali. Não, vinho entrou muito na minha vida em balada, com espumante. Aí foi onde o vinho entrou, mas de uma forma muito irracional, assim, zero. Tipo, era espumante, não era vinho, entendeu? Hoje eu sei que. Mas. Nossa, minha esposa conta uma história que eu falo que é mentira porque eu não lembro, né? Que a primeira vez que ela levou uma garrafa de vinho pra praia, que a gente foi com os amigos, eu escondi a garrafa de vergonha. É mentira porque eu não lembro. Mas Eu acho que ela deve estar falando a verdade. cá estou eu hoje, né? Mas eu nunca fui muito de vinho. Então faz muito pouco tempo mesmo. Não tenho. Às vezes as pessoas falam de algumas coisas de antigamente, de 20, 30 anos atrás. Cara, eu não era meu foco antes, né? Então não. Absorvendo muita informação hoje em dia ainda de vinho, cara. Eu falo que eu tenho a alegria de ser diretora da ProWine, mas ao mesmo tempo isso virou um estigma, assim, né? Eu saio com os meus amigos, vamos jantar lá, sei lá, 6 casais numa mesa. Aí quando chega, a Malu tem que escolher o vinho. Eu falo, meu Deus, virou uma responsabilidade. Porque, primeiro, eu faço a feira de vinho, não quer dizer que eu entenda muito de vinho, eu não tenho formação de vinho. É óbvio que, como eu vou visitar muito o produtor, eu vou na ABS, eu vou em todo lugar, a gente vai aprendendo sobre uvas e outra, a gente vai você vai assimilando, né? Isso eu gosto, isso eu não gosto. Mas aí todo mundo coloca em você. É uma responsabilidade, cara. Eu também, o pessoal fala, Quem escolhe é o Renato. eu odeio isso. Também. Sabe o que eu odeio quando fala? Ele é sommelier. Puta, aí eu fico louco, cara. Não, eu quero matar meu marido. A gente tá num restaurante, aí vamos pedir um vinho, a família. Aí eu até escolho, eu falo, esse aqui eu acho que, né, eu já sei o perfil ali do meu sogro e tal, esse aqui ele vai gostar. Aí chega o sommelier na mesa, chega um garçom e fala assim, você conhece a ProWine? Ela é diretora da ProWine. Eu falo, para de falar isso. E eu converso, eu convido pra feira, eu chego no escritório toda segunda-feira, convido essa pessoa e tal. Mas assim, ele é o primeiro a falar, ela sabe de vinho. E aí a pessoa já associa que você é o entendedor da vida. O expert, né? E o pior, quando você pede um vinho que você vê que as pessoas não gostaram. Faz parte, pô. Mas eu me sinto mal, eu não quero essa responsabilidade. Não, total. E a ProWine hoje pensa em criar alguma coisa paralela, pequenos eventos, uma feira de menor porte em outras regiões? Ou vocês estão muito focados aqui em estruturar mais? Não, a gente pensa assim, formato ProWine São Paulo, só em São Paulo. Não tem como. Não tem como. É um lugar... Ao mesmo tempo que eu acho que São Paulo é uma cidade que não é barata, né, para as pessoas irem, mas ela é um hub para as pessoas Mas aqui chegarem. não importa, né, cara? É isso. Tamanho de pavilhão, a gente já começou
as vendas de 2026. Então, hoje a gente está ocupando o pavilhão inteiro verde do Expo Center Norte. O ano que vem a gente vai ocupar o azul inteiro e 2/3 do branco. A planta já está feita, a gente já vendeu 60% da feira. A feira de 25 nem aconteceu inteira ainda, né? E a gente já está vendendo 25. Ele vai matar o resto lá na feira. A gente vai matar ali, essa é a ideia, mas a ideia era ir posicionando por quê? Com esse crescimento, a gente tinha uma demanda reprimida de 24 para 25. Tinham expositores que queriam crescer muito. A gente não permitiu, porque você tem uma limitação de espaço e pavilhão você tem que ver com muita antecedência. Então, para 26, a gente consegue crescer a planta e a gente já está alocando todos os expositores com essa área que eles têm vontade, mas também setorizando. Então, hoje, você tem Portugal mais ou menos setorizado, mas ainda tem uns completamente perdidos. Itália, a mesma coisa. Espanha, a mesma coisa. Argentina, esse ano tá separada. Você tem Wines of Argentina de um lado, CFI, que é da província de Mendoza, de outro lado. Então, ano que vem a gente consegue setoriar. E eu tenho certeza que isso vai ser uma evolução na visitação. Demais. Você tem importadores, distribuidores, redes de supermercados, que você tem profissionais especializados em regiões diferentes. Então, ele ter essa diferença, que nem você falou, esse ano você quer explorar mais os vinhos brasileiros. Se todos estão no mesmo espaço, você não tem que ficar andando para cima e para baixo na feira. Então, a gente está conseguindo setorizar para ter uma experiência melhor do visitante, né? Isso para o ano que vem. Mas, assim, esses projetos de sair e ir para outros lugares são projetos muito pontuais. Então, a gente acha que a gente consegue fazer eventos talvez menores, profissionais, em alguns lugares do Brasil, só com qualificação. Então, a questão do ProWine Forum ir para algum lugar, mas não no formato feira. A gente tem um projeto pequenininho para os Estados Unidos no ano que vem, de levar produtores da América do Sul e fazer ali 2 dias de evento. Esse projeto estava pronto, agora com as medidas do Trump, a gente está em stand-by, eu falo. Vamos ver um pouquinho mais o que vai acontecer. Maluco para fazer mais à frente. Que é um investimento, né, que para as vinícolas ele é alto. Não, é alto, né? Que a gente está falando do dólar. E o dólar estourou para todo mundo aqui, não é só para gente. É no Chile, é na Argentina, né? É no Brasil, é no Uruguai. Então, a gente tem outros projetos, sim. Então, mas em formatos diferentes. Como feira, só São Paulo. Muito bom. E fala um pouquinho mais da parte de spirits pra gente, que você comentou lá atrás e era um ponto que eu queria tocar. O que a gente tem de interessante lá na... Spirits é uma área que a gente criou tem 2 anos. É uma área que a gente está tentando agrupar, mas tem aí um desafio que os importadores, eles importam vinhos destilados. Então, é difícil você tirar do estande do importador para cá. Mas é uma área para desenvolver realmente a área de spirits. Tem uma dificuldade, muita gente pede pra gente assim, por que não tem cerveja na ProWine? Falo, não, cerveja, o comprador é completamente diferente. O comprador do supermercado, do restaurante, aí muda total, do bar, o comprador é completamente diferente. O comprador de vinho, muitas vezes ele compra destilado, mas ele não compra cerveja. Isso é completamente diferente. Agora, a gente tem tido novos produtos dentro da feira. A gente tem a área de destilados, a gente tem expositores de azeite, né? A gente tem expositor de chocolate, não só o nosso parceiro, tem outros expositores de chocolate, a gente tem de café, então a gente tem visto isso. Na parte de destilados, existia uma feira no Brasil, que acontecia aqui em São Paulo, ela acabou, que era voltada para o barman, para o bartender, né? Mas a gente vê uma dificuldade ainda. A própria ABS tem cursos para formar, né? Barista, coquetelaria, tem tudo isso. E eles têm uma dificuldade da renovação das turmas. Porque normalmente o barista, né? A pessoa que fica fazendo ali o seu drink no bar e tal, ele não tem uma formação, ele aprendeu na tentativa e erro. Nossa, ali, né? É diferente do vinho. Mas existe um processo de conscientizar essas pessoas, de educar essas pessoas, de ter os cursos. Então, eu acredito que a longo prazo a gente vai crescer a área de destilados. Ainda é uma área tímida, acho que hoje a ProWine é 94% vinho, 6% destilados, mas já tem bastante coisa legal. E aí tem também os destilados que estão querendo entrar no Brasil por tendência, né? O uísque voltou a crescer o consumo no Brasil. Depois de muitos anos, os últimos 2 anos, você tem um aumento do consumo de uísque. Então, a gente tem novos produtores de uísque vindo para o Brasil. Então, eu acho que é um pouco de tendência do mercado. Há 4 anos atrás, tinha crescido o consumo de tequila. A gente teve produtores de tequila vindo para o Brasil. Esse ano também tem uma vinícola nova do México. Olha eu contando os spoilers. Quando a gente estava falando de países, tem vinícola nova do México vindo para o Brasil. México, acho que eu nunca tomei nada do México, cara. Não, vai ter na ProWine.
Tem muita coisa que eu não bebi ainda, né? Então, tem muita coisa da China vindo aí? Ou... De vinho, não. Não, né? Não, licor e... Que bom, não, brincadeira. Então, vou falar que eu me surpreendi muito. Na Alemanha, o ano passado e esse ano, eu fui visitar tem expositores vinícolas, né, na Alemanha, chinesas. E aí tem um bloco assim grande que deve ter umas 15 vinícolas. Eu fui fazer um tour, experimentar todos. Eu me surpreendi muito com espumante e vinho branco. Vinho tinto não foi do meu paladar. Mas assim, vinícolas já que são grandes, tem muita terra, né, lá, então produz. Os caras têm dinheiro pra comprar chateau aqui e mandar o enólogo pra lá, né? Exatamente isso. Todos os enólogos franceses, italianos que estão lá, as garrafas lindíssimas. E aí na minha adega eu tenho 2 vinhos da China que eu trouxe da Alemanha para o Brasil, mas que são chineses. Mas é engraçado, na feira eu achei ok, mas nunca abri as garrafas, né? Estão lá, então não é uma coisa que me pegou assim. Mas é interessante. Bom, China. E tem uma coisa, eu estava conversando esse outro dia, o vinho. As pessoas perguntam, qual é o melhor vinho? E isso, eu tenho um monte de gente que manda mensagem, assim, eu vou na casa de alguém, eu preciso levar um vinho bom. Eu falo, gente, o vinho, ele tem muito também, na minha opinião, do que ele te remete de memória, né? 100%. O ano passado eu fiz uma viagem para o Butão. Então eu fui até o outro lado do mundo passar férias. E aí, o Butão é um país que não tem entrada muito de vinho importado, e eles têm um próprio vinho. E eu achei aquele vinho do Butão, naquela semana que eu estava no Butão, incrível, incrível. Meu Deus, eu preciso comprar esse vinho. Tomar na tua casa. Péssimo, horrível. Eu servi para uma pessoa que é especialista em vinho, eu passei uma vergonha. E de quando eu cheguei do Butão, eu convidei meu sócio, né, que conhece tudo de vinho, eu falei, Cris, vem jantar aqui em casa, eu quero te mostrar, o vinho do Butão é maravilhoso. Quando eu abri... Rolou uma piadinha depois. Total, né? Não, o Butão, essa é a piada de sempre. Mas é isso, porque naquele momento, naquele lugar... Faz total diferença. Ele foi o vinho perfeito. Companhia, experiência, o local, E aí acabou, que como eleva. eu tava animada, eu trouxe 4 garrafas, ainda tenho garrafas do Butão lá em casa que ninguém toca. É bom pra dia 1º de abril fazer umas piadinhas. Não, é legal assim, quando você tem ali 3, 4 pessoas, você fala, vou abrir uma coisa pra vocês experimentarem que vocês nunca vão tomar, porque ninguém vai até o Butão. E esse cara com certeza não vai exportar, porque é ruim mesmo. E umas histórias boas aí da Pro Wine, o que você tem? Porque eu sei que você é conhecida, até anotei aqui, que é uma bruxa da Pro Wine. Eu sou a bruxa da Pro Wine, gente. No Instagram, as pessoas me massacram e tudo bem. E tem muita história boa da Pro Wine, assim. A Pro Wine, eu sempre conto uma história da primeira Pro Wine, não, da segunda Pro Wine, que a gente tava na desmontagem da feira. Então, assim, imagina que a feira acaba e os estandes começam a ser desmontados. Você sai recolhendo material. O que você demorou 5 dias para construir... Meio-dia para Meio-dia, 12 horas. A gente começa 10 da noite, você chega no pavilhão meio-dia, a gente já tá lavando o pavilhão. Tem gente que começa a desmontar as coisas antes da feira acabar, né? Então, a gente só não deixa o comprador entrar, né? Mas... Não. E aí na desmontagem o ano, a gente tá assim parado, eu e uma funcionária minha olhando assim, o corredor, aquela loucura, que eles jogam tudo no chão e vai acabando e leva. E aí passa um montador de uniforme bonitinho e tinha uma cuspideira, e aí ele olhou a cuspideira assim, olhou pra gente e não teve dúvida, ele pegou e tomou a cuspideira. E aí ele olhou e fez, ai, que vinho bom. Gente, é impagável uma cena dessa. Meu Deus. É isso. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo. O ano passado teve uma situação também que me chamou muita atenção. Dependendo do que cuspiram ali, né? Ele adorou. Vou dormir com essa. Pra mim foi engraçado. Eu saindo do pavilhão já ali perto da meia-noite, entre dias de feira, tá? Não era no final. E aí tinha um segurança de um estande de uma importadora que ele pegou outros seguranças que saíram do seu posto de trabalho. Então ele sentou ali 6 seguranças e ele estava em pé. Ele abriu uma garrafa no copinho daquele de café de plástico, deu para cada um, ele serviu os colegas seguranças e aí ele pôs o rótulo ali na internet e ele estava contando daquele vinho e dando uma aula para os seguranças. Daí, já é meia-noite, você tá cansado, eu olhei e falei, vou dar bronca. Eu falei, não, ele tá formando novos consumidores, né? Vou dormir, deixa o cara, é uma garrafa. Mas todo dia tem uma história na Pro Wine, todo dia. Muito engraçado. E de consumidor, tem muito consumidor chato lá? O consumidor não, né? Mas... É o nosso consumidor, se você para pensar, é o nosso cliente, né? Renata, eu acho que melhorou muito. No primeiro ano da Pro Wine, a gente teve muita gente que passou do ponto. E aí a pessoa, obviamente, né? Eu falo, bêbado é valente, quer brigar.
isso melhorou muito. As pessoas estão mais educadas. E quando eu falo educada, é educada na questão de educação de conhecimento mesmo, né? Ou seja, como funciona o processo da feira, né, cara? E até porque tem orientação dos expositores, assim, a gente vê expositor, influencer falando, não usa, né, não gasta seu vidro de perfume para vir numa feira de vinho. Pelo amor de Deus, né, galera? Porque isso era a pessoa ia para passear, maquiada, montada, toda perfumada. E hoje eu já vejo um outro perfil, que eu acho que é essa evolução da educação. A gente nunca teve problema muito sério com pessoas que passaram do ponto, assim, mas é engraçado que quando a feira tinha menos pessoas, eu tinha mais problema. Hoje eu tenho pouquíssimos problemas, pouquíssimos. A gente teve, acho que na feira inteira do ano passado, 20 e poucos atendimentos, sendo que mais da metade é a pessoa que se corta. Não é nem pessoa que está embriagada e precisa de atendimento. Quando você vai abrir a garrafa, muitas vezes na correria da feira, tem as champanheiras, está molhada, a pessoa vai abrir e acaba cortando o dedo. Então mudou até o perfil do atendimento nosso. Eu não preciso. A primeira feira a gente teve várias remoções, assim. Se eu não me engano, mais de 10 remoções. Esse ano. Eu lembro de algumas ocasiões, assim, era o perfil clássico do bêbado, é aquela pessoa que compra vinho de tal importadora. E aí ela, debruça ali, senta ali e, cara, não sai mais. Eu já vi muito esse perfil de gente que ficava muito louco, mesmo chapado, que era o Mas eu acho que comprador. também faz uma parte da educação do próprio expositor, tanto o produtor quanto as importadoras. A gente mudou um pouco nos últimos 3 anos, a gente dá para eles e a gente foi conversando sobre a dosagem. Então, as 2 primeiras edições da feira, eu via o produtor servindo uma taça para a pessoa, cheia. É óbvio que aquela pessoa não vai chegar no final. E no terceiro stand, né, meu? Não passa. Hoje a gente vê eles com o dosador, são 25 ml, e aí você vê as cuspideiras mais cheias. Então teve uma evolução dos 2 lados. E o produtor já não serve mais uma taça cheia, é muito difícil. Não, você tem que servir, cara, um golinho na boca, né? Só pra. Senão. É isso. E o processo? Vocês pegaram muito essa questão da pandemia também, né? Foi bem A gente fez uma ProWine na pandemia. nos primórdios ali do começo da feira, né? Tinha uns 4 anos a feira já. Não, tinha era o segundo ano. Segundo ano, né? A gente começou em 2019. Isso, 2020, foi. E aí, 2020 veio a pandemia. A gente não conseguiu fazer a feira porque não tinha autorização da prefeitura para ter alvará. A gente fez um ProWine Forum em 2020. A gente fechou um buffet de casamento, já que os buffets não estavam fazendo festa. E aí fez o fórum, degustação, mesas assim, as pessoas com distanciamento de 1,5 m. A gente servia os vinhos e as vinícolas, os produtores entravam num telão gigante de LED. Então foi muito legal, porque o produtor estava na região produtora, sozinho ali, ou com um colega, sem máscara, sem nada. Ele andava pelo vinhedo, ele mostrava a casa, ele contava a história. Então foi um momento muito legal. E a gente fazia masterclasses de 1 hora, depois passava álcool em tudo, fazia a próxima. E assim foram durante 3 dias. Em 2021, a nossa feira era final de setembro. E os alvarás só foram emitidos, permissão de pedido de alvará para o evento, em agosto. Então todo mundo já tinha cancelado os eventos. E eu acreditava, eu falava, não, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer. E a gente fez. E para mim foi uma coisa mais surreal, que eu espero que nunca mais aconteça. Por quê? A gente foi obrigado a ver toda a documentação de visitantes e expositores. Eles tinham que estar todos vacinados, a gente tinha que ver o certificado e todos tinham que usar máscara. Então a gente tem muito vídeo. Hoje é legal ver, naquela hora foi um sofrimento. Não, tá A pessoa entrava, pegava aqui o vinho, aí ela tava com a máscara, ela tirava assim, ficava pendurado na orelha, sabe? Aí degustava, colocava de novo. E isso era o dia inteiro. Eu falei, gente, a gente é muito maluco. A gente fez uma feira de degustação no meio de uma pandemia. Mas eu acho que foi o que consolidou a ProWine. Essa persistência. Aumentou muito, né, na época da pandemia. Foi acho que o maior aumento aí disparado do Brasil de volume. Acho que o pico, né? Foi o nosso pico. É que assim, né? Eu acho que na verdade não mudou muito. O que para mim os dados assim, fechou a fronteira, parou de entrar bebida ilegal. Então isso aí para mim acho que já é um número que aumenta muito o consumo. Sim, aumentou, mas eu acho que aumentou muito numa bolha que sim, é a bolha que bebe vinho, que é a bolha que pode ficar em casa muitas vezes. Então assim, eu tenho várias reticências com relação ao aumento de consumo na pandemia, assim, de volume muito, muito maior. Acho que teve sim, mas não é essa proporção que todo mundo fala por aí. É que eu acho que teve a percepção, e ela é real,
o aumento de consumo do consumidor. Só que esse balanço para o produtor, o restaurante não comprou. Os buffets não compraram. Né? O Brasil, por exemplo, a gente vende muito espumante brasileiro para festa de casamento, pelo custo-benefício, ele é um produto bom, com um preço menor. Então, assim, esses agentes não fizeram as suas compras. Balada, restaurante, Ninguém. bar, tava tudo fechado, né? Eu acho que na questão do volume, a mudança não é tão grande, mas a mudança ela vem depois porque quando volta a ter essa vida normal, aquele consumidor, ele aprendeu. Eu vejo muito a pandemia como um aprendizado para o consumidor. Eu via isso, a pessoa estava em casa sem fazer nada, ela comprava coisas diferentes. Vinho nacional. Tinha degustações online, que você comprava uma caixa, e aí... Vinha as garrafinhas e tal. Vinha a garrafinha. Essa questão do fracionado foi um caos na pandemia, porque não podia, né? Teoricamente, você não deveria mais fracionava. Mas mesmo assim, eu comprei degustação de verticais. Vinham 3 garrafas, tava eu, meu marido, meu pai e minha mãe no final de semana, e a gente fazia ao vivo, né, online com vertical X, vertical Y. Então, eu acho que as pessoas se educaram. E aí eu acho que muda um pouco o canal de distribuição no ponto de vista de ponto de venda. A internet ganha força para vender vinho que não tinha antes. Total. Então, hoje as pessoas compram muito vinho pela internet comparado a antes da pandemia. Essa, para mim, é um game changer da pandemia. Eu compro bastante coisa online. Eu também compro. Assino coisa, porque eu gosto de receber coisas que eu não compraria. Eu também faço isso. Então eu sou muito digital, né? Eu sempre fui muito ligado com tecnologia, tá? Então para mim é muito automático, né? Eu nunca tive barreiras de comprar na internet. Eu sempre soube como comprar para não cair em golpe e tal. Então para mim um canal digital é uma coisa muito por osmose assim. Eu compro bastante vinho de forma digital. Eu só compro vinho de expositor. Eu tenho essa política, assim, não compro vinho se não é de expositor. Mas você não quer experimentar? Eu experimento na casa de outra pessoa. Se não é meu expositor, eu não compro vinho. Mas é engraçado que eu vejo amigos conhecidos que não têm conhecimento de vinho, ou têm vergonha de ir numa loja especializada. E aí, o que eles fazem? Eu compro vinho no mercado, porque aí você não precisa conversar com alguém, mas na internet eles se arriscam. Então, eu vejo a internet como esse potencial de diversificação também. As pessoas falam, vou experimentar isso aqui, vamos lá, vamos ver. Você não precisa passar vergonha perante o vendedor, o sommelier. Você não sabe falar, né? Então você faz aquilo. Cidadão livre no mundo ali, né? Todo mundo fala assim, Chablis é uma maravilha, todo mundo tá bebendo porque é fácil de falar e você pede em qualquer lugar. Mas... Você não vai pedir, é difícil alguém pedir no menu um Gruner Veltliner, sabe? Existe uma parte ali, e que na internet a pessoa não tem essa vergonha, ela pede qualquer coisa. E a recompra, né? Eu acho que a internet ela é muito boa para uma recompra. Você foi num restaurante, tomou um vinho que você gostou, tirou uma foto, chegou em casa, põe no Google. Vai estar mais barato. Vai estar barato, vai entregar na sua casa, você não precisa carregar, é maravilhoso. A recompra é excelente. E você falou também de viajar pro Butão, provavelmente você viaja muito a trabalho, mas e de viagens assim, vitivinícolas ali, né? O que você tem feito ultimamente que tem sido legal? Eu tenho descoberto mais Portugal. Todo ano eu vou a Portugal na primeira semana de dezembro, porque existe um evento de um dia da Vini Portugal, onde ela apresenta os dados e performance de todas as regiões de Portugal, e tem muita relação para o Brasil. Para a gente é um momento também ali de ver os produtores e já falar da feira do outro ano. Então, cada ano eu tenho feito uma região diferente de Portugal. Eu tenho adorado essa experiência, mas eu tenho expandido essa minha agenda, né? Então, esse ano eu fiz regiões, a gente estava falando antes de começar aqui a gravação, a questão dos vinhos da Alemanha, que é uma confusão. Ninguém entende aquela denominação. Eu me matei para conseguir decorar aquilo. É difícil, você não entende, né? A maturação da uva, como eles classificam. E eu, especialmente, eu sou uma pessoa que gosto muito de Riesling. Eu sou consumidora de Riesling e eu era consumidora sem entender. Aí eu falo, agora que eu entendi, eu virei insuportável, porque eu gosto, já sei o que eu gosto. Não é o mais barato, mas tudo bem. O Riesling já não é tão barato. Mas é isso. Então, cada ano eu tô tentando fazer uma região diferente. Esse ano eu fui para a Alemanha. Então, a gente fez Rheingau, fez Mosel, para entender um pouco. É lindo, lindo. E a gente fez depois da Provine de lá. É uma região ali do Mosel que eu quero conhecer, cara. Muito bonito. É uma paz, né? Algumas cidades parecem fantasma, literalmente. Assim, uma das vinícolas, a gente chegou antes do horário, a gente batia na porta, ninguém atendia. Eu falei, gente, será que morreram aí dentro? Assim, aí tem 3 pessoas que saem da casa, assim, do nada. Então, foi uma região muito legal, mas eu tenho esse privilégio de poder viajar para visitar a vinícola. Não é todo mundo que tem esse privilégio, né? A trabalho. A trabalho, né?
E na adega da Malu, o que não falta? Espumante, Espumante. champanhe. E assim, as pessoas que vão à minha casa e me conhecem sabem que tem lá do espumante mais barato, que as pessoas falam, eu amo champanhe, tem do mais barato a champanhe que pro meu bolso é a mais cara. Eu sou apaixonada. Eu posso fazer uma. Todo mundo fala, ah, não, porque espumante é pra você. Minha mãe tem essa cultura em casa de servir no começo da refeição e só. Eu faço uma refeição inteira com espumante. É, E aí eu tenho fases. Tem fases que eu tomo mais vinho branco, tem fases que eu tomo mais vinho tinto. A Malu, pessoa física, não é uma apaixonada por rosé. Eu gosto de um bom tinto, eu gosto de um bom espumante, acho que harmonizar faz diferença. Um bom branco, mas o rosé não me pega muito. Gosto muito de vinho verde e sou a velha dos vinhos de sobremesa. Um Tocage, um Porto. Sou a velha do vinho de sobremesa. Que vem da tradição familiar aí, né, cara? Eu não tive essa tradição Não, mas familiar. é um mas conforto, gosto. Renato. Eu posso estar sozinha em casa, assim, eu chego sozinha, tá todo mundo viajando, não tô em casa. Uma tacinha de portinho, você dorme melhor. Gente. Nossa, relaxa, né? A musculatura fica aquela. Eu tava aquele vinho. Não, e ele é docinho, ele te dá ele aquece o coração, sabe? Não, é uma delícia. Eu falo, um portinho só, assim. É aquele negócio, pega um tawnyzinho mais oxidado, ele vai durar, pô, na tua geladeira ali, A meses. garrafa fica. É. Só não dura meses porque eu consumo antes. É. Mas ele não muda. Ele tá pronto, né? Ele é um vinho pronto. Então, eu sou muito a favor. Mas tudo, assim, gosto de um Sauternes. Eu sou meio velha. Você sabe que tem um produtor português que eles fizeram uma campanha muito legal com mulheres muito jovens, mas uma campanha para impactar, porque existia esse. Não é um preconceito, mas essa história Existe, né? que o Porto é de velho. Eu mesmo falo, eu sou a velha do Portinho. O consumidor mais novo nem sabe que existe o Porto, né? Não sabem o que é. Quando a gente fala vinho fortificado, eles não têm noção do que a gente Hein? tá falando. Interrogação, né? E aí ele fez uma campanha muito ousada. Ele pegou, tipo, falando o termo aqui, as boazudas mesmo, assim, na praia do Algarve, a mulher gostosona, de fio dental, tomando um Porto. Aí a outra dirigindo, tipo, pim-pap, sabe, no carro com um Porto. E aí tentando tirar essa ideia de que o vinho do Porto é o vinho das velhas. E quando ele me mostrou a campanha, eu falei, ai, tô me sentindo um pouco melhor. Tem essa campanha lá no UOL? Alguma coisa dela lá? Eu acho que tem. Eu acho que eu vi Lá no alguma Porto, coisa. né? No museu UOL, sim. lá. Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que deve ter dele. Ele é bem ousado, ele faz campanhas ousadas. Mas ele fez essa campanha porque ele queria tirar essa ideia do que o vinho do Porto é pra velho, né? Não, total, cara. E acho que uma coisa que a gente tem dificuldade aqui no Brasil com relação a vinho do Porto é em restaurantes, né? Tem. É uma dificuldade de você ter, quando tem, ainda vem uma facadinha no. Uma mega facada. Não que o vinho do Porto seja o mais barato, mas Mas tem. não é pra Não é absurdo. eles cobrarem o que eles cobram. Não é. Cara. E é engraçado, né? Porque aí as pessoas, é engraçado isso. É a falta do conhecimento. Ela não conhece a variedade dos vinhos de sobremesa, mas ela toma um licor 46 lá da vida de sobremesa. Já percebeu? 43, ó. Você vê, eu nem não sou a consumidora. Ele toma o licor, mas ele não toma o vinho fortificado. E aí pode ser Porto, pode ser um Sauternes, pode ser um Tocage, mas eles não tomam, mas tomam o licor. Eu tomava uns licorzinhos, mas eu prefiro muito mais um vinhozinho do Porto e tal. Acho muito mais. Eu acho que tem um momento também da É que hoje em dia o licor, assim, harmonização, né? 43, ele virou uma coisa meio complicada, né? Ele ganhou um estereótipo meio. A galera bebe de litro ali, né? Não bebe mais como licor. Mas tem os drinks também, né? Eu não bebo ele, eu já consumi ele sozinho, hoje eu não consumo ele sozinho, mas tem uns drinks legais, tem aquele com café que faz, e aí eu acho que o drink tem essa suavidade de tirar um pouco a parte Peso. forte, o peso do licor, assim. Eu sou péssimo pra drinks, cara. Nossa, eu não tenho uma cultura de drinks, cara. Você sabe que a gente fez um especial ano passado, ou foi esse ano? Acho que foi ano passado, de Natal, e a gente fez alguns com destilados. E aí eu conheci uma pessoa que faz coquetelaria, e ele faz drinks muito legais, e ele é muito simpático. Aí eu comprei todos os aparatos, eu falei, esse final de semana vou fazer drinks na minha casa. Os aparatos continuam na caixa. Acredite nisso. É porque, cara, pra você fazer drinks assim, você fazer uma variedade boa, você tem que ter muito insumo, né? Então não é uma coisa. A pessoa tem que ser muito apaixonada mesmo. Mas eu acho que eu falo que na minha, é um exercício que eu gostaria de praticar, sabia? De testar, de fazer. E eu comprei tudo, assim, eu fiquei super animada e acabei não fazendo, mas é uma coisa que eu vou ter que parar em algum momento para me organizar para fazer. Porque eu acho que deve ser muito legal. E eu adoro, quando alguém faz um drink bem feito, eu adoro, eu acho o máximo. Mas eu fazer, eu não. Mas eu acho que dá para aprender. Não dá, total, sim. Esse ano a gente tem alguns cursos de fazer drinks lá na feira.
E aí vamos ver como é que vai ser. Tem o Porto Branco, que é muito legal pra fazer drink, Tem. também com uma aguinha com gás ali, uma rodelinha de laranja. Tem. Cara, fica incrível, fica incrível. Eles fazem bastante drink em Portugal. No verão, Porto Tônica toma muito lá. É bom demais. Mas tem muita gente também. A Salton, por exemplo, é uma das vinícolas que incentiva muito o drink com vinhos. E não só com espumante. Né? E eles fazem. Na feira, no outro ano, eles fizeram vários drinks. Então, tem bastante gente incentivando drinks com vinho também. Mas eu acho que tem que ter um dom ali de você praticar e fazer. O máximo que eu faço é Aperol. Sou ótima no Aperol. Aperol é uma coisa que não me ganha muito, não. Não? Não, cara. Eu tomei a primeira vez lá na Itália, lá na Costa Amalfitana e tal. Cara, não desceu aquilo. Eu sou boa de Aperol. Talvez eu tenha tomado um meio ruim ali, criei um preconceito na cabeça e depois eu travei com o Aperol, não tomei mais. É porque se ele estiver muito amargo, eu acho que Tava bem... tem que ter um balanço. Outro dia eu tomei, tipo um Aperol, tinha um nome, agora eu não vou lembrar, de limão. E tava uma delícia. Gostei também. Boa. Drink, assim, eu tenho realmente uma cultura muito ruim com relação a drink. Às vezes as pessoas falam, pô, qual é esse nome X, nome Y? Cara, eu nunca fui, né, do drink, assim. Cara, sempre fui da cachaceira, assim, no modo de dizer, né? Cerveja, balada tal. Pô, drink era a última coisa que eu pedia, né, cara? Mas você toma, por exemplo, outros fermentados, que nem saquê? No meu cotidiano, não. Difícil. Mas se for num restaurante japonês, você toma? Ou você pede um vinho branco? Difícil, eu peço um branco. Cara, é muito difícil mudar o mood. Eu tô sempre no vinhozinho ali, uma cervejinha mais artesanal, tal. É muito difícil sair disso, cara. O saquê é legal. Não, saquê é legal, é bem legal. É legal. É bem legal. Depois que eu tive aula de saquê real, você sabe, você descobre que nem o nome daquilo é saquê, muda um pouco tua perspectiva, né, cara? É bem legal. Eu gosto, eu sou uma coisa que eu gosto. Mas é engraçado, eu gosto muito de saquê. Ano passado a gente teve soju, né, da Coreia. O soju já extremamente forte. É legal que você vê coisas diferentes. Coisas que eu bebia antes, que hoje em dia eu não consigo beber mais. Por exemplo, vodka. Eu não consigo sentir o cheiro de vodka. Mas nem na caipirinha? Não, eu prefiro pinga hoje na caipirinha. Eu prefiro uma cachaça boa, que aí realmente... Que é completamente diferente do cheiro. Não, Completamente. Aí é realmente a caipirinha ali, né? Mas eu sinto cheiro de vodka, me remete à pandemia, cara. Eu lembro de eu pegando as compras que chegava em casa, limpando com alquinho. Aquele álcool na mão. Nossa, eu sinto o cheiro de vodka, me veio a pandemia na cabeça, álcool. Nossa, me trava. Eu não sei se é porque eu bebi em produção, bebi muita vodka quando eu era jovem. Pode ser. Fez até festa? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu tinha um site chamado adoradores-de-vodka.com. Mentira! Eu tive uma adolescência um pouco mais conturbada, assim. Esse podcast é antigo, já tentamos quando era jovem. Já. Só que era outra bebida, né? Era outra bebida. Então, assim, eu bebi muita vodka na minha vida já. Então, acho que hoje em dia... Acho que também é questão de fase da vida, né? Não sei, eu tenho muito essa frase comigo, que é... A gente vai evoluindo, eu acho que o paladar, as coisas vêm junto, né? A gente vai ganhando uma coisa comprovada, nosso paladar muda conforme a vida vai passando. Então é automático você ir evoluindo ou mudando, né? Sim. E Eu até lembrei do nome, Adoradores de Vodka. Adoradoresdevodka.com era o site, pô, falei aqui, tá de Mas brincadeira. Presta atenção no podcast, produção. Mas esse negócio da vodka, ela é... Eu lembro disso, não na adolescência, mas ali a parte da faculdade, você saía, era vodka energético, vodka energético. Eu não peço isso nunca hoje, é uma coisa que eu não... Nossa, voltava da balada com o coração... Não, e você deitava, né? Chegava em casa, Era maluco, eu deitava assim, ficava e você olhando pro teto assim, não conseguia dormir de jeito nenhum. Cara, que fase. Ainda bem que durou pouco. Isso daí eu tive alguns amigos que realmente tiveram problemas cardíacos com vodka energético, uísque energético, álcool energético, né? Mas acho que muda também. Nossa, Eu não acho que é só o paladar que muda, eu acho que é o propósito. total. Você não vai chegar em casa à noite pra jantar, né? Vou jantar com a sua esposa. Montou aquela mesa linda e fala: peraí, vou pegar uma vodka com energético. Não, não é só o paladar, muda o propósito. Não, eu sou o tiozão que pede garrafa de vinho na balada hoje. Eu também. E vou, barzinho de pagode aqui em São Paulo, vi um sambinha legal lá, pô, baldinho, gelo, dá uma garrafa de vinho. Não, e ainda bem que... Eu também sou assim, mas ainda bem que tem opção, né?
mas, Quando eu era jovem, não tinha essa opção. mas assim, dá uma crítica aos bares aqui de São Paulo, né, galera? Vocês estão pegando pesado, estão vendendo vinho ruim, caro e mal armazenado, né? O que vende vinho buchonê, arrebentado em bar aqui de São Paulo é impressionante. Eu devolvo vários, assim. Devolve. O quê? Ah, você pega o vinho tá Não, não tem estragado, como. cara. E Lógico, você vai pagar minimamente R$ 150 num branco, num rosé ali, sim. que não vale 30 e ainda tá estragado, cara. Pô, Então, assim, isso distancia um pouco as pessoas do vinho também, né, cara? lógico. Então, bom, enfim. E o legado que a Manu quer deixar aí no universo do feiras, eventos, Pro Wine? Eu sei que você tem uma... Ah, essa é uma pergunta difícil. São 20 anos trabalhando com feira. Eu acho que a questão do legado é formação, é formar a próxima geração para que, né, continue trabalhando. Foi muito importante para a gente a pandemia no ponto de vista que a gente vende aglomeração. É isso que eu falo. Quando eu tô aqui te falando que eu vou receber 15 mil visitantes, né, 5 mil expositores por dia vão estar lá trabalhando. Quanto mais melhor, né? Quanto mais, exatamente. E aí, mas eu acho que a questão da feira foi muito importante, porque da pandemia para feira, todo mundo, no primeiro ano de pandemia, falava que feira ia parar de existir. A pandemia, todo mundo vai ser melhor. Não, feira não vai mais existir. Aí tinham vários softwares que você contratava para fazer Feiras feira online. A pessoa ficava online aqui, a outra lá na China, de madrugada e tal. E eu fui uma pessoa muito contra isso. E eu falava isso em todas as 1.387 lives que eu participei, que eu falava, gente, não vai existir. Porque O contato humano, né, Gil? é isso. A gente precisa de contato humano, a gente precisa da troca. No caso do vinho, você precisa experimentar. Não é isso que vão te mandar para casa, você vai experimentar. Você precisa. E outra, é a fofoca, é você estar no pavilhão, é você conversar, você E escutar. pegar uma informação, uma tendência, uma coisa de mercado ali. É ali, né? Imagina, se você for conhecer 1.000 produtores, quanto tempo você vai demorar? Na feira, também você não vai conseguir conhecer 1.000 em 3 dias, mas você vai conhecer muitos. Então, eu sempre fui muito contra disso. E quando a gente fala de legado, eu acho que isso é uma coisa muito importante e que eu gostaria. Hoje eu acho que o home office atrapalha muito a juventude. Os mais velhos, em ferramentas de relacionamento. Em como eu vejo hoje pessoas que não sabem mais conversar. As pessoas estão intolerantes por isso, porque cada um está vivendo ali na sua bolha. Bolha total. Então, se eu puder deixar como legado isso, a ferramenta da feira, mais para uso na sua vida, né? Saia de casa, se arrume. Eu vejo umas meninas novas que trabalham, né, paralelo a gente, porque lá no escritório é 100% presencial. Mas quando eu vejo um final de semana alguém, filha de amiga, que é adolescente, fico olhando não tem mais habilidade social, porque não põe em prática. E também porque vive numa bolha tecnológica ali, né? Numas relações digitais que, meu, é complicado. Eu lembro, minha adolescência, até meu, sei lá, 14, 15 anos de idade, eu ficava na rua, cara. Tava jogando bola lá, brincando. Até a malícia e a maldade se aprende ali, né? Não, total, é ali que molda o cidadão, né, cara? Hoje eu falo, tem um monte de besta, porque tá ali atrás da tela. Não, a minha geração foi a última. A última que soube que é uma rua, que é jogar uma bola na rua. Depois de mim, assim, da galera da década de 90 pra frente ali, esquece, cara. A minha também, eu sou 85, então a minha foi igual. Sou 87. Então, assim, o pessoal 90 pra frente ali, eu falo muito porque meu primo, a gente morava com os nossos avós, e ele é 94, se eu não me engano. E já é uma outra realidade, já não tinha mais a rua no cotidiano dele ali. Quando ele podia ir, já era um mundo um pouco mais complicado, né? Então, cara, isso faz toda a diferença, cara. Toda a diferença em como você vai lidar com muitas coisas, né? Jogo de cintura, como você se relaciona, cara. Paciência com o outro, né? Você aprende isso na prática. Hoje as pessoas elas acham que estão, por estar conectada 24 horas, elas acham que estão mais conectadas. Não estão, elas estão mais sozinhas em casa, né? E aí é isso, é o que a gente vê. Então, se eu pudesse deixar um legado, seria que a feira, esse ponto de encontro, deveria ser uma coisa de lição de vida. Todo mundo deveria se encontrar mais, trocar mais, estar mais juntos. Assim, eu não tenho dúvidas que os eventos vão continuar acontecendo. Eu brinco que Total. as ferramentas digitais, no caso dos eventos, elas são ferramentas. Lá para facilitar, ajudar, né? Mas substituir jamais, cara. Não vai substituir. Jamais. E a ProWine? Como que você enxerga a ProWine daqui 5, 10 anos? Você sabe que essa é uma pergunta muito. É a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta muito difícil. Por quê?
Ao mesmo tempo que eu acredito no contínuo crescimento do mercado brasileiro, se a gente for comparar hoje o Brasil, vamos voltar para o nosso 2,5 consumo, né, de litros per capita no Brasil, que é o dado que a gente tem hoje. Quando você vê Portugal esse ano, que soltou os números e passou o recorde, Portugal fechou os últimos 12 meses com 66 litros per capita ano. Acho que foi o único país Foi o único mundo que que cresceu. cresceu, né? O único que cresceu. O único que cresceu na Europa. O Brasil cresceu também, só que o Brasil apresenta um dado ruim ainda de 2024 por causa da quebra de safra que teve no Rio Grande do Sul, que aconteceu. Mas a gente cresceu um pouco. Portugal cresceu. Quando eu vejo isso, eu falo, caraca, 66 litros por ano, eu acho que eu sou portuguesa, porque esse 2,5 não me representa. Então, 2,5 por semana? Eu sou muito desse, cara. Pô, eu tomo facilmente. Umas também. 3 garrafas de vinho por semana, assim. Sozinha, também. Tranquilamente. Assim. Também. Dependendo da semana, eu me empenho mais. Numa gravação de podcast aqui, eu tomo minimamente 8. Não inteiras, né? Mas. É isso, você vai. Claro, hoje em dia eu bebo muito menos, viu, galera? Por exemplo, a garrafa tá cheia aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem metade da garrafa aqui. Então, assim, não é que a gente fica alcoolizado aqui na gravação do podcast. Nos primeiros, meio. Mas vamos dizer que ainda está cedo numa sexta-feira, né? Nós temos um potencial de sexta-feira ainda, mas eu acredito nesse potencial de crescimento do Brasil. Acredito e vou continuar defendendo que o crescimento no mercado brasileiro tem que vir da educação. As pessoas têm que se educar, têm que conhecer, têm que entender. 10 anos atrás, todo mundo só bebia Malbec, né? Quando você falava de um vinho de fora. E hoje você tem uma série de outras uvas. Então, eu acredito nesse crescimento. Agora, eu acredito também que a ProWine vai crescer mais em outros setores. A gente vai crescer mais em acessórios, a gente vai crescer mais em complementos do vinho. Quando você vai para a Alemanha, tem um pavilhão, uma parte do pavilhão inteiro de produtores de água. Porque cada água vai com um vinho diferente. Você já tem sommeliers, né, de água formados. Então, é interessante você ver isso. A diferença se uma água é mais alcalina do que a outra. Hoje a gente não tem. A gente tem um expositor de água na feira. Então, eu acredito no crescimento da ProWine nos próximos anos, nesses outros setores. Qual que é? A Prata? A Prata. Ela é a única marca de água que realmente está dentro do universo do vinho. Né? Exato. Que entende e que entende esse acompanhamento, né? As outras não conseguem ver essa importância. Não, e água, cara, a água pro vinho é essencial. Igual um petisco, igual uma refeição, igual uma companhia para tomar, cara. A água você tem que estar aqui bebericana, né, galera? Senão... Essencial. Então, eu acho que é isso, que a ProWine vai crescer nesses outros setores. Até quando? Espero que até bastante tempo, porque eu ainda, né, eu sou 8,5, mas eu sou jovem, gente. Ainda tem muito tempo de trabalho por aí. Vai fazer... Vou fazer 40 na ProWine. Aí não dá nem pra chutar o balde, né? Porque... É a melhor festa. Eu vou ter vinho de todos os lugares do mundo para oferecer. Primeiro dia de ProWine, 2025, eu completo 40 anos. Muito bem. E agora ferrou, hein, velho? Todo mundo vai ter que ir, todo mundo tem que me dar parabéns. Eu vou estar lá, vou dar parabéns. Vou amarrar um balão e vou ficando no pavilhão, vai ser fácil de me achar. Muito bom. Porque no organizador de feira, cara, fica maluco nesses dias, mano. Maluco. Fica maluco. Eu digo que você é um pouco até difícil de comemorar, porque, cara, é trabalho ali. Não, eu brinco que eu vou comemorar na semana seguinte, não tem como. É hard. E é isso, pessoal. Fica então o convite. Eu vou estar lá no primeiro e no segundo dia da ProWine. Esse episódio que nós estamos gravando vai entrar uma semana antes, pra gente poder ajudar a divulgar e fomentar mais o evento que, né, não precisa muito de fomento, mas... Precisa, sim. Não, sempre precisa, né, e até um público, não que tenha um público diferente, mas que é importante conhecer e ponto final. Então, estarei lá, quem vos fala aqui no primeiro e no segundo dia, se você me vê lá, pode me dar um oi. E, agradecer nossos apoiadores aqui em Cândiva com essa charcutaria incrível. O Gão, QR Code tá na tela, fala lá. Trigo Uva também, o Guizão da Trigo Uva, a gente vai junto lá, inclusive pra ProWine no primeiro e no segundo dia. Vamos dar umas pernadas junto lá. QR Code tá na tela, SomCast 10% de desconto. Colabora aí com nossos parceiros. Eu vou deixar meu recado final, então. Por favor, né? por favor. Então vamos lá. ProWine São Paulo 2025 acontece no Expo Center Norte, 30 de setembro, 1 e 2 de outubro.
do meio-dia às 19 horas, com visitação gratuita para profissionais do setor. Então, todos convidados. Malu, não sou profissional, mas sou enófilo, amo o mundo do vinho, quero aprender. Siga a gente, né, nas nossas mídias sociais. Então, pode seguir no Instagram, ProWine São Paulo. E para fazer a inscrição, é no nosso site, prowinesaopaulo.com. Eu vou estar lá, Renato vai estar lá, para a gente no corredor. Agora, se você for a pessoa que acha que eu sou a bruxa da ProWine, não me para não, hein? Só para dar parabéns. Brincadeira, não. A gente escuta cada crítica e a gente melhora pro outro ano. Então, é sempre. A Até crítica gente que tem. construtiva é boa. Não, até crítica que não é construtiva, eu juro, eu tenho um estômago e uma paciência. Eu falo, tá bom, né? Porque a pessoa pode ter uma opinião Treinada, né? divergente. 20 anos de feira, né? Tá treinada. Eu queria muito agradecer, Renata, a oportunidade de estar aqui, bater um papo. Eu vou comer isso aqui agora, hein? Agora, geralmente, o pessoal tem uns haters, né? Que falam, ninguém come essa charcutaria. Eu falo, galera, a gente tá... Calma. Eu, às vezes, como mais. É que eu acabei de almoçar, então tô um pouco mais estufadinho. Mas o convidado fala muito, né? Então não dá muito tempo de ficar comendo. Então... E acho que dá vergonha também na câmera de ficar assim, tem né? isso também, né? Então tem isso. Mulherada até mais... Tá mais quietinho. Malu, saúde. Obrigada pelo convite, Renata. Obrigado demais. Até a ProWine.